Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Alguém pode me dar um retorno aí se está tudo certo? Se está boa a voz? Boa noite, Eric, Diego, Rafa. Bengler, Rafael Trentin. Como tá, Trentin? Franco? Beleza, meu brother? Marciano, como é que está? Tudo bem? Felipe Tonieto, como é que tá, meu brother? Tudo certo? Sucesso material, hein, Felipe? Cada dia que eu vejo lá, material novo, ter força, investindo pesado aí. Muito bom material para cutelaria. Meu irmão Dresch, como é que tá, Juliano? Wagner, tudo certo? Minha irmã também entrou. E aí, pessoal, boa noite. Vamos aguardar, o professor Miguel tá chegando. Bastante assunto polêmico, pessoal, tá? Muita coisa, inclusive, que eu não sabia. O professor chegou, eu já vou chamar o professor aqui. É isso aí, pessoal. Vamos esperar que a live seja boa e bastante esclarecedora, tá? Paulo. Como é que tá, pessoal? Aí, chegou o professor. E aí, professor, tudo certo? Como é que está? Uhul! Ótimo. Professor, como é que tá o som aí? Tá bom? Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Tá me ouvindo ou não? Tá dando um pouco de eco, professor. Eu tô ouvindo o eco também teu. É. Será que é o tem um microfone aqui que é o microfone Eu acho condensador? que tu. É para ajudar, É. mas não sei se está ajudando. Peraí. Não, mas tá com um pouquinho só, mas eu acho que dá pra gente tocar o barco. Vamos Tá, tentar. vamos tentar outra coisa aqui ver se melhora. Agora melhorou ou piorou? Melhorou, professor. Pra Melhorou? mim, melhorou. Ah, acho que tava com os dois microfones ligados. Fiz Não, uma agora pra mim gambiarra tá aqui. legal. Que eu estava numa Isso aí. reunião agora da faculdade, e aí estavam treinamentos, reunião pedagógica, aqueles lances, essas onças de reunião pedagógica e coisa. Mas temos É, que, né, faz parte, né? se atualizar, né? Se atualizar nas Claro. competências e habilidades. Isso aí, professor. Mas vamos lá, professor. Quem é Vamos. o professor Miguel? Como surgiu? Qual é a sua graduação? No que o senhor trabalha antes de ter chegado à cutelaria? Ah, essa pergunta é bem legal. Eu acho que quando eu era bem pequenininho, né, criado lá em Farroupilha, já ouvia as marteladas do meu avô, o avô Siegfried. Até eu trouxe umas coisas aqui dele para olhar. Olha isso, Pazinho. Olha aí. Meu avô teve 12 filhos, incluindo meu pai. E claro, tinha Uhum. que criar, né, os bichos lá e não podia deixar as raposas comer as galinhas dele lá, daí então eu tinha que cuidar. Olha O que foi só, ele que fez gente. também? Olha o Olha naipe aí. da ferraria. E isso Ah, aqui daquela ainda época, cara. funciona. Vem um bichinho aqui, eu vou pegar a comidinha do senhor Siegfried. Ai, não vai não. Então, o veio de ferreiro, né? Eu acho que já veio do meu avô, aí também gostava de falar muito com ele e Sim. mostrava aquelas coisas da ferraria que ele tinha e como é que os caras traziam da Inglaterra o aço, ele fazia o pedido ali, passava o caixeiro viajante, que era com uma mula, com uma caixa, que levava os pedidos para Feliz, de Feliz ia para Porto Alegre, ia para Inglaterra e voltava com o aço dele, trazia aqui, eu ficava assim apavorado, nossa, ia até Inglaterra, meu avô comprava coisa da Inglaterra, e sai em 1920 e pouco, era ali em É. Feliz, depois foi para Farroupilha. Então isso foi bem legal, assim, eu fiz engenharia mecânica, né, também gostando de metais, fiz mestrado em forjamento, né, que é
essa deformação dos metais aí também, até baseado nisso, né? Depois trabalhei uns anos com outras coisas, manutenção de coisas médicas, odontológicas, raio-x e coisas. E depois, mais tarde, fiz doutorado, há pouco tempo, assim, né? Uns anos atrás, por causa da faculdade, né? Da aula e tal. E o doutorado também em corrosão, né? De aços usados, né? Em medicina, odontologia. Tipo os nossos aços cirúrgicos, que os brasileiros gostam de falar do tal do aço cirúrgico. Qualquer aço inox é cirúrgico dentro de umas, né? Qualquer não, que eu lembro que meu saudoso orientador, professor Telmo Strohecker, né, falecido uns anos atrás, poucos anos, ele foi duro contra uma máfia dos implantes aí que usavam um aço de má qualidade, né? Então o laboratório Lamef da URGS aí que foi duro contra, né, eles e foi morte, troço, e correram, e foi complicado. Mas enfim, né, perseverou a metalurgia e a verdade, né, em cima da picaretagem aí dos caras. Então, a metalurgia e a análise técnica e os ensaios mecânicos sempre prevalecem com relação ao misticismo e o poder também, né, nesse caso foi assim. E hoje o senhor, além de cuteleiro, o senhor também dá aula. Sim, eu dou aula na universidade, na UBRA Canoas, né? Então, agora, há um ano a gente dá aula quase online, né? Mas antes era presencial também. Eu tenho um laboratório na faculdade, né? Um laboratório de processos de fabricação, o Fabritec, que era um laboratório de metalurgia do pó abandonado, que eu invadi lá e era amigo do diretor e fui ficando. Aí a gente tem, a gurizada adora, né? Vamos pro laboratório. Aí o chega na aula assim, aí, o que vocês querem? Querem que eu escreva matéria aí, quer que eu dite matéria, faça um vídeo, ou vocês querem ir no laboratório fazer alguma coisa? Laboratório! Imagina, aí claro. A gente vai lá e fotreca, e solda, e funde, e faz coisas, Ótimo, professor. né? Com óleos, professor, coisas assim, né? A gente está aqui com muita gente iniciante, tá? Então, sim. Como eu falei para o senhor antes, a gente vai ter cuteleiros mais antigos, alguns que têm algum conhecimento, bastante gente que é iniciante, alguns até admiradores. Então, às vezes, pessoal, a gente vai estar tocando em alguns assuntos aqui que parece meio batido, mas é necessário que o professor esteja explicando. Professor, o que é aço e o que é ferro? Isso aí é... Quando eu explico esse tipo de coisa, né? A gente começa do começo. Então, assim, como é que é o começo? O que aconteceu primeiro? O Big Bang, né? Aquela grande explosão, e parará, né? Começa daquilo no caso, por exemplo, na cadeira de fundição e soldagem, né? Começa daquilo para dizer como é que se formaram as estrelas, os átomos, os primeiros átomos, que foi o hidrogênio, depois o hidrogênio se fundiu, formou o hélio, e o hélio foi se fundindo em outro, depois as primeiras estrelas explodiram, e nessa explosão das estrelas se formaram os metais mais pesados, né, que o ferro. Então o ferro e os outros, nessa estoura, ela empurra um átomo contra o outro, e até, por exemplo, o ferro tem uma massa atômica, e o urânio tem 10 vezes mais, tipo 10 átomos enfiados um contra o outro, que produzem todos os materiais, os átomos que nós temos na Terra nesse momento, e o desenvolver da Terra também, onde o minério de ferro está, né? Como é que se tira ele de lá, como é que se processa ele, enfim. E aí se obtém o iron, né? O ferro fundido, né? Primeiramente. Então é um aço que se chama de ferro fundido, porque o teor de carbono é maior, né? 1,5%, 2%, assim, depende da nomenclatura da bibliografia. E, né, antigamente os ferreiros, e hoje em dia também, né, tem um processo de retirada, né, desse carbono, né, com injeção de oxigênio, né, quente e a velocidade supersônica no balde, né, de ferro fundido líquido. Então tu toca ele ali, é carbono, ele queima com oxigênio. Sim, Nem tu assopra a lareira, tu vê que o carvão queima. Lá dentro do aço acontece a mesma coisa. Então, para tirar o carbono, a gente injeta oxigênio, ele queima e vai embora. Claro, oxida um pouco de ferro junto, mas azar, depois tu tira a escória fora e vai embora. E aí sim que se obtém, então, menos de 1% aí, né, de carbono para obter o nosso aço. Então, a diferença do aço e do ferro, basicamente, iron e steel é o teor de carbono, né? Um pouco mais, 1,6 para cima, para baixo. Perfeito, perfeito.
Professor, ainda nesse assunto de estrutura, o que o senhor tem para salientar para muita gente que não conhece, o que influenciam os outros materiais? Ou seja, na composição de um aço, o que o manganês influencia, o que o cromo influencia, né? O que o cobalto influencia, o tungstênio, os básicos, professor. Não precisamos adentrar todos, né? Porque é uma vasta gama, mas os mais básicos da cutelaria. Isso aí eles influenciam, por exemplo, na temperabilidade, na ductilidade do material, né, na resistência assim, ao charpie, por exemplo, né, e na resistência à oxidação, resistência à corrosão, né. Então, basicamente, nessa matriz de ferro, né, que o ferro é a maior componente da liga, conforme tu vai adicionando outros elementos, tu vai tendo um aço melhor em uma propriedade ou outra. Às vezes, adicionando uma coisa, melhora numa, mas piora noutra. Aí, então, tu fica dosando, assim, né, não fazendo um equilíbrio de componentes, né, para chegar, então, a uma qualidade específica, né? Tipo assim, eu quero fazer o melhor aço. Isso é uma pergunta comum, Basile, né, da gurizada, assim, professor, qual é o melhor aço, né? Ou qual é o aço mais resistente? Está, mas infelizmente eu não tenho uma resposta para ti. Eu tenho uma pergunta. Resistente a quê? Para quê? Putz, ele queria uma resposta simples, e aí se ralou, né? Tem que pensar. Tá, mas as nossas competências e habilidades, todo o plano pedagógico da universidade, toda aquela coisa de conseguir enfiar na cacholeta dos caras, tipo assim, gerando dúvida, que gera que ele absorva aquilo ali. É tudo tática de professor, dessas reuniões, o cara aprende a fazer isso aí. Aprende a enfiar na cabeça da gorizada essas coisas mais xarope, né? Então, tipo assim, acontece para eles, agora são meus alunos aqui, são engenheiros, ou até os nossos os cuteleiros, por exemplo, agora eu tô te ensinando. Mas aí daqui a pouco tu vai ter que aprender, né? Ou tu vai ensinar para alguém isso aí também, né? No futuro. Então, como é que tu vai colocar na cabeça de um cara que meio que não quer aprender, assim, né? Ou não tá muito afim, ou às vezes ele nem sabe que aprendeu, daqui a um ano ele, mas aquilo ali era assim, ele vai se dar conta, né? Tem um tempo para absorver o conhecimento também depois do curso, né? Sabe como é que é isso, né? Porque é um cara fera nos cursos aí. Claro. Professor, ainda nesse assunto aí, a gente tem uma gama, não digo tão vasta, de aços para cutelaria, mas nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, começaram a aparecer diversas novas composições, né? A gente está entrando hoje, né, no Brasil ainda tem pouco, mas existem esses aços sintetizados, né, aços elaborados para a cutelaria, né? Na nossa realidade aqui do Brasil, a gente usa ainda os mais antigos, né, o 5160, o 1070, o 1095. Qual é a diferença básica desses aços de terminação, por um exemplo, 1070 para um 1095, que o senhor vê, isso aqui é melhor nisso, isso aqui é melhor naquilo. O que o senhor pode estar falando desses aços mais habituais? 5160, 1070, 1095 e o famoso 5200, que são os aços que você vê a grande maioria dos cuteleiros trabalhando. Então, por exemplo, né, vamos usar o 5160 e o 1070, por exemplo. Os outros dois acontecem a mesma coisa. Então, o que foi feito assim, né? Por exemplo, na época do meu avô, sei lá, tinha só era o 1020 e o 1045 e mais nada. Era isso aí, tinha 2 tipos de aço, o temperável e o não temperável, e já era, né? Então, até hoje eu chamo no 1075 de 1045 modificado, às vezes, algumas nomenclatura antiga, né? Modificado para mais carbono, né? E também depois foi modificado de novo, justamente pela indústria automobilística também, que apresentou alguns problemas, né, com as têmperas, né? Que a gente sabe que a gente sofre, né, com as têmperas na cutelaria, têmpera feita em casa, têmpera feita assim, sem exatamente saber a temperatura exata que está o material, né? Então, por exemplo, o 1070, e ele é, por exemplo, temperável, sei lá, 727 graus, lá, mas chutando assim, a temperatura de troca de base dele, e ele suporta, assim, tá, um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, ele vai funcionar, a têmpera vai dar certo, vai transformar toda a austenita em martensita e já era, né?
Mas se tu fugir um pouquinho dali, já fica a austenita retida, ou não chega a alcançar tudo antes, né? Então, por exemplo, 5160 foi um aço mola. Eles chamam de aço mola também, na nomenclatura antiga. Por quê? Porque foi um aço feito para ser temperado. Por quê? Pela arigosada, que era nova, assim, que fizemos meio a olho, na moda louca, assim. E na indústria também, na correria. Um dia de manhã o forno tá meio frio, o cara vai tocando. Fim de tarde tá meio quente, mas a pionada quer tocar. Então tipo assim, foram colocados uns elementozinhos de liga no 5160 para ele ser mais flexível, assim, com as temperaturas, com sobe e desce, em vez de baixar 500 graus por segundo, pode baixar 600, pode ser 450, que ele vai transformar igual. Então é um aço para facilitar a indústria, né? Facilitar a tempera e melhorar a qualidade, né, final da mola, ou o corte, né, a dureza, a flexibilidade, né? Sem que haja quebra, né? Sem que ele fique, como a pionada diz, seco, né? Quebradiço, como a gente fala, né? Então, esses elementos de liga servem para fazer isso aí, para melhorar o aço, para deixar ele mais fácil para a gente usar, né? Perfeito, perfeito. Professor, o que é austenita e o que é martensita e como se formam? Isso é uma pergunta maravilhosa, assim, até eu estava olhando aqui o dia, assim, os livros, assim, de fazendo as cadeiras, assim, ciência dos materiais, né, olhando aqui bem nos comecinhos, que assim, as coisas de cúbico, de face centrada, cúbico de corpo centrado, martensita, austenita, né, então esse entendimento, assim, né, é uma das coisas que a gente começa a falar na engenharia, assim. Então, por exemplo, a austenita é uma mistura, assim, uma fase do aço, desculpe, né, que quando aquecida, né, a gente chama de temperatura ali, de mudança de fase ali, e depois resfriado rapidamente, né, ela se transforma em martensita, que era a dura, né. Então, essa austenita, ela não é magnética, por isso que a gente consegue, né, na hora de temperar, aquecer o material, encostar num ímã, perdeu o magnetismo. Assim, eu fiquei meio assim, quando eu vi a primeira vez, assim, mas que estranho, né? Como é que o troço que o ferro pega o ímã frio, quente lá, na temperatura não pega mais, depois martensita pega de novo, troço maluco, né? Então, tem umas coisas bem interessantes nisso. Então, essa martensita, ela é dura, né, por causa do resfriamento rápido, né, uma transformação meta-estável, né, ela martensita não existe no diagrama de equilíbrio ferro-carbono, né, então se tu quer começar a entender um pouco de metalurgia, um pouco de aços, primeira coisa que você tem que ver é o diagrama de equilíbrio ferro-carbono, que tem toda a composição, o número a porcentagem de carbono embaixo e as fases aqui do lado, então essa bundinha assim, claro. Um V assim. Então, ali no meio daquele V é o 0,7, né? Que é o eutetoide, né? Para baixo, tipo, é mais fácil de temperar, e troço para cima já é mais complicado, tem que ter 3 revenido, aquela coisa toda. Então, o eutetoide, o 0,7, o nosso 1070, 5160, estão bem no meio ali, né? Daquela faixa, né? E o segundo diagrama que o aluno, o cuteleiro amador, a pessoa que se interessa por facas, a pessoa que tem um pouco de curiosidade, de discernimento, que vai entender o cuteleiro, né, talvez, o próprio cuteleiro vai entender o cuteleiro, o que o cara está falando com aquilo, né, é o diagrama de TTT, que chama, tempo, claro. Temperatura, transformação, né, então, naquela temperatura é uma coisa, conforme tu resfria lentamente, a austenita lá vai ficar maciazinho, vai ficar recozido. Claro. Tu resfria médio é uma coisa, tu resfria muito rápido, até pode dar problema, por exemplo, resfriar um 1070 na água, assim, ficou muito ruim. Então, isso também a gente consegue dar uma certa dureza na faca, fazer o revenimento depois para tirar um pouco da dureza, né? Parece aquelas coisas, né, de fazer como é que é, que nem guri novo, que bota muito perfume, cozinheiro novo que bota muito tempero, às vezes também o cuteleiro novo claro. Quer botar muita dureza e acaba ficando meio chato, né, de ser duro demais para afiar depois, para quebradiço, né, enfim, claro. Sabe como é que é. Isso mais ou menos isso. Perfeito, professor, perfeito. Vamos começar a entrar em assuntos um pouco mais polêmicos. Professor, a gente está vivendo uma época aqui de muita ilusão na cutelaria, muita coisa que o pessoal joga a informação e muita gente acaba comprando esse peixe, né? Então, assim, eu já vi comentários, né, de que vento sul empenar faca,
mesmo no ambiente fechado. Se está ventando lá fora, vai empenar a faca. Tempo frio, o cara não pode forjar, porque vai alterar a estrutura do material. Saindo dessa parte de trabalho a quente, né, vamos para a parte pós-faca pronta, né, a faca estando pronta. O pessoal fala que alguns líquidos, ímãs, alteram a dureza de uma faca, conseguem dar maior retenção de fio. Isso é possível, professor? Polêmica! Então, bom, a fabricação de faca, ela tem uma coisa assim, vem dos tempos antigos, do ferreiro ser considerado meio bruxo, meio místico, né? De ser uma coisa meio escondida, né? Eles fecham para temperar, parecer que é para ninguém ver, mas na verdade é para o cara controlar melhor a temperatura, né? Tem aquela coisa de apontar para o norte, tem a coisa para temperar, né? Até foi falado hoje. Exato, eu ia perguntar isso também, aí. Polos magnéticos podem influenciar os metais? Claro! Olha, claro! Claro que sim! Só que, né, tipo assim, você imagina que você é um átomozinho aqui, né, onde não é uma molécula, os caras falam molécula de aço, não, a molécula de água, molécula de álcool, que é o número mínimo de átomos que mantém a mesma característica, né, mas não é molécula. A gente fala de estrutura cristalina, né, enfim, uma estrutura cristalina ali, um cubo de aço, de ferro, sei lá, com carbono perto ali, né, então ele está aqui. Mas é claro que ele está sofrendo a influência do campo magnético, do campo gravitacional, da influência da Lua, a influência do Sol, de Urano, Netuno, Plutão, das galáxias. A galáxia da Andrômeda, a gravidade dela chega até aqui, a gente detecta. Então é claro que tem forças em cima daqueles átomos ali. Então, quando muda alguma coisa, certo que muda. Agora, vai entortar uma faca? Está para o norte, para o sul? Não, aí não. Aí eu acho que não. Né? Eu acho que não tem... Mas eu já vi, tipo, na TV, no History, em algum lugar assim, há uns caipira lá e tal, uns cabeludão, parecia que a família Buscapé, assim, lá os caras, e temperando, tem que apontar para o norte, porque tem, troço sério, assim, esses caipira aí, isso é só para fazer um H, eu acho, né? Porque, na verdade, não dá para dizer que a força é nula. Porque não é, porque as marés, a Lua puxa as marés, a bússola, né, ela é movimentada. Claro. Até eu e um outro aluno ali, a gente pensou em fazer uma bússola de Damasco para orientar os cuteleiros para temperar no sul, para nós vender a R$1.000 cada bússola, assim. Eles disseram, nós vamos ficar ricos, os caras vão querer essa bússola, professor. Eu disse, olha, uma propaganda bem feita, eu sou capaz de vender mesmo, assim, ó. Usa a minha bússola de ponta de Damasco, bota ali, aí tu aquece no forno, larga a lâmina de pé no óleo que não vai empenar. Claro que não, né? Claro. Então, professor, tirando essa mística, ela tem uma influência, mas para materiais tão pequenos não é influenciável. Não vai ser por isso que uma faca empena. Você nunca pode falar que num ambiente controlado a faca empenou devido ao campo magnético do planeta, por exemplo. Não, de jeito nenhum, não. Em relação ao que eu lhe perguntei, ímãs, líquidos, podem alterar a dureza de uma faca depois da faca pronta? Ah, sim, tá. Depois de pronta, eu acho que não, né? Porque aquilo ali o ímã, acho que não mexe em nada, o ímã só mexe ali nos elétrons, ali, acho que não. Líquidos, assim, tipo água fervente, óleo, coisa assim, também, pela temperatura, também líquidos, acho que não. Existem pessoas que vendem facas na internet e fazem a propaganda que passa determinado líquido na lâmina e tem uma retenção de fio maior, alguma coisa assim. Existe alguma possibilidade disso ter um fundamento químico ou metalográfico, alguma coisa assim? Olha, eu uns anos atrás trabalhei com o pessoal da Militech, né, que é um condicionador de metais, é um negócio que usa em motor de carro. Era usado dentro de canos de armas, de metralhadoras, assim, quando nos porta-aviões, vinha um avião inimigo, ele
trocentos milhões de tiros um atrás do outro, e aí as balas acabavam grudando o chumbo e o cobre das cápsulas naquele enrolado assim da bala. E eles passavam aquele troço ali para evitar que grudava, beleza. Depois usaram nos motores lá também. Mas em lâminas, eu lembro que foi uma empresa que é do Rio Grande do Sul, aqui, que faz corte de papelão. Os caras tinham umas facas assim, que cortavam papelão e estavam perdendo o fio daquilo. E os caras passavam aquilo ali e dobravam a vida, né? Com aquelas partículas assim que se absorvem no material e aumentam um pouco a dureza. É uma coisa que acontece a 60 graus, parece. Os átomos assim se agregam físico-quimicamente ali no metal. Mas mais ou menos seria como se fosse uma cementação a frio, uma coisa meio assim, né? É meio difícil de explicar, é um segredo químico, ninguém sabe direito o que acontece, né? Mas a gente sabe que é cementação, nitratação, tem nitratação a frio, implantação iônica que se encrava, né, com um campo elétrico, né? Um plasma se encrava átomos dentro da rede cristalina do aço, né? E isso distorce o aço, ele fica meio mais apertadinho e fica mais duro, né? Então, essa nitratação iônica acontece muito. Eu vi o primeiro nitratador iônico do Rio Grande do Sul, foi feito aqui, foi na faculdade que eu fiz aí, engenharia naquela época, 20 anos atrás, né? Hoje tem um monte por aí, né? Mas é bem legal esse processo de endurecimento superficial. Mas no líquido, assim, a frio, é difícil, né? Acho que é pouca coisa aqui. É pouca coisa. Professor, ainda nesse assunto, é possível agregar carbono num aço já laminado, vindo de fábrica? Você aqui está forjando ou trabalhando num forno e você querer agregar carbono no material, existe alguma forma que não seja por nitratação? Uma forma de você jogar algum material e agregar carbono naquela composição? Por que eu lhe pergunto isso? Porque existe mais uma crendice popular que na época dos antepassados, meu bisavô por ali, pegava-se o ferro que tinha, como o senhor bem mencionou, 1045, e jogava açúcar durante o processo de forjamento, e aí falavam que aquilo fazia com que se agregasse carbono no material. Existe alguma possibilidade de se agregar carbono, tanto no ferro quanto no damasco, depois da barra pronta? Sim, tem vários tipos de processos químicos que acontece isso, né? Mas são a quente, né? Tipo assim, por exemplo, na soldagem, tu sabe que, por exemplo, tu não pode soldar com o eletrodo 7018 quente, né? Úmido, né? Porque quando tu solda, né, os átomos, as moléculas de água, né, se quebram no arco voltaico, então o H2O, o oxigênio se liga com o carbono, sai virando um gás carbônico, e o hidrogênio fica solto junto do metal fundido ali na solda. E o que acontece, né? O hidrogênio é um desgraçado, ele é um átomo muito pequeno, sabe, né? E ele entra e penetra a rede cristalina do ferro, né, do aço, a quente ele atravessa tudo. E no morno ele vai longe também. Então ele vai tudo até um certo ponto lá e para quando ele fica frio, ele não vai mais. E aí nessa linha ele cria a zona de fragilização por hidrogênio, que é aquela zona afetada pelo calor, a zona termicamente afetada, que é aquele lugar perto do cordão de solda, no lado do cordão de solda, né? E quando o hidrogênio encontra outro, eles formam a molécula de H2, que é um gás. Então ele empurra, tudo ouve até clic, quebrando assim o gás. Então entrou hidrogênio. Tu pode entrar vários tipos de elementos, né, para endurecer assim a faca, mas aí vai perder tratamento térmico, vai fazer outras coisas. Tem a cementação, né, que depois tem que temperar aquilo ali, né. E uma coisa, um professor contou pra gente essa história, lembra da história de toda a vida, né? Que como é que a cementação foi descoberta, sabe? Não, tem nem ideia. Não? Dizem, né? Diz a lenda que foram os romanos. Os romanos eram um povo cruel, né? Eles eram malvados, né? Com os arigocos, os escravos, eles gostavam dos leões deles, de troço, mas eles não queriam que os leões se machucassem, tipo, largar um cristão lá, meio vivo lá pro leão, capaz do cara botar o dedo no olho, arrancar um olho do leão, coitadinho do leão, né? Ele só queria comer ele, meio vivo. Então, para matar o cara, ter certeza que ele estava eliminado,
eles pegavam um ferro qualquer que deixavam no braseiro lá, depois de torturar ele um tempão, e enfiavam aqui assim, tascavam aqui assim, deixavam esfriar ali dentro, e aí tirava, tá, vai, próximo, tá, mais um, esquentava de novo e ia fazendo isso. Aí eles viram que essa espada que eles faziam isso, depois de fazer isso com 200, 300 caras, né, um monte, ela pegava mais fio do que as outras. Diz, ela tá retirando a alma dos inimigos, vamos matar mais, vamos matar mais. Mas não era a alma dos inimigos, era o carbono dos inimigos, né? Eu lembro do filme, na Jornada nas Estrelas, eles chamam os humanos de unidades carbono, né? Somos unidades carbono, porque o carbono é uma parte grande do nosso corpo, né? E isso vai, claro, demora um tempão, ela logo esfria, mas fica alguns segundos ali esfriando, né? E entram algumas partes ali. Então, bem no gumizinho, um pouco do vai entra um pouquinho. E é perceptível, assim, no corte, assim, das coisas, né? Enquanto ele cortava a perna do um e botava no fogo, e o outro dava sinistro, né? Mas dizem que é essa a origem da cimentação, né? Perfeito, perfeito. Mais uma coisa, existe alguma forma de tratamento térmico que não seja por calor? Assim, no caso da deformação, por exemplo, talvez, né? Pega um 1020, assim, tá numa ilha deserta que só tem 1020, tu só tem aço macio de um navio lá do casco, tu quer fazer uma faca, como é que tu vai fazer? Eu lembro quando era piá também, como é que se afiava os gadanhos, assim, de cortar pasto, assim, né? Tu colocava no ferro lá na bigorna e batia com martelo neles, e aí ele ia, né? Ele escoava e encruava. Então ele ficava fino e mais duro, né? E a parte de trás ficava mais macia para não quebrar, né? Então a deformação é né? O encruamento é Antes disso, tu pode fazer alguns ciclos de diminuição de tamanho de grão, né, ou outras coisas. Mais ou menos assim, esses dois é o básico que tu consegue endurecer. Ou tu tem mais alguma dúvida? Sem calor. Perfeito, perfeito. Professor, vamos começar a entrar na parte de forja. Forjar ou desbastar, o que é melhor para aço inox? Eu estou falando isso em relação à faca, né? Qualquer tipo de faca. Mas se você pegar um inox, vamos supor o mais tradicional que nós temos no Brasil, o 420, né? O industrial geral. O que o senhor acha, o que o senhor tem a falar de melhor, de benefício? Forjar o 420 ou trabalhar com ele através de recorte e depois tratamento térmico em forno? Olha, se for bem feito, assim, eu acho que os dois meio que funcionam, assim, né? Dá para fazer dos dois jeitos, assim, né? Na indústria se faz. Pode forjar uma parte, pode deformar, não tem problema, assim. Agora fazer em casa é outra coisa, assim, né? Então, na minha cabeça, eu sempre tenho um pouco de dúvida se é da indústria ou se é caseiro, assim, né? A coisa, assim, né? Não sei o que tu tá pensando, assim. Vamos trazer isso mais para a cutelaria do dia a dia. Uma oficina pequena, o cliente chega lá para mim, olha, eu gosto da faca de carbono, mas eu sou aquele que gosta de um churrasco bem gordo, com bastante sal, e uma cerveja, tomo uma canha e vou lavar a faca só à noite. Então eu enferrujo. Então eu quero uma faca de inox. E aí o indivíduo tem lá uma forjinha, tem um forno, né? E ele tem a opção ali de pegar essa barra e recortar ela e fazer no forno, ou pegar essa barra e forjar a faca, né, e temperar ela na forja. O que o senhor recomenda? O inox, assim, como não só o 420 até acontece menos. E quanto mais elementos de liga tiver, mais acontece. Se tiver molibdênio, tiver vanádio, tiver essas manganesa, essa traquitanada toda, que é ótimo, né? Nossa, tem uns Sanvic, aqueles, tem uns aços que são muito bons, assim, né? Os inox são melhor que o nosso 1070 até, mas são xarope de fazer o tratamento térmico, né? Acontece quando tu aquece ele fora de um ambiente controlado, né? Com a presença da atmosfera, que tem umidade, que tem hidrogênio, que tem nitrogênio, principalmente oxigênio, né?
vai acontecer na superfície dele, né, uma criação de um óxido, né, bem ruim, assim, de tirar depois, e também dentro dele, assim, né, a precipitação de carbonetos de cromo, né, se mistura o cromo com o carbono e aí fica um troço duro e quebradiço, né, então ninguém quer que uma tua faca quebre, né, até as indústrias também às vezes fazem com as facas, tu olha e diz, por que esse cara faz a faca tão mole? Faz um revenimento lá 400, 500 graus. Bom, se uma faca quebra no churrasco do louco, tomou uma canha lá e enfiou nas costelas, se quebrar um pedaço de faca e o cara comer aquele pedaço de faca, e a empresa vai tomar um processo judicial, que perdeu o troço aquilo, né? Agora, se ele entortar a faca, pô, entortou porque, né, fez bobagem com a faca. Então, eles preferem isso, né? Uma faca mais macia, né? E também isso em máquinas acontece, isso em lâminas, por exemplo, os caras que fazem com faca com lâmina de máquina de cortar grama, as máquinas mais antigas eram duras, eram 1070 as lâminas, agora é 1020, nem 1045 é para não quebrar, não bater, não voar pedaço, né, para os caras não se machucar com isso. Mas se fosse fazer facas de inox, eu recomendaria que não forjasse isso, né? Não pega uma barra redonda e sai forjando, porque vai ser uma incomodação. Vai ser pior, né? Pega uma chata, recorta ela, faz o tratamento térmico, uma têmpera rápida, assim, localizada, assim, talvez, enfim, toda, e é o que dá para ter que proteger ele, né? Usar um foil, né? Eu lembro que na faculdade a gente protegia com... Nem que era que a gente fazia? Até uma hora eu quero fazer em casa, ver se dá certo. A gente forjava, assim, no laboratório, aquecia titânio, a gente forjava implante femoral. As primeiras coisas que eu forjei foram implante femoral, que era de titânio, era uma barra de 1 polegada, a gente dobrava aqui e ali e fazia um implante, botava dentro do fêmur, assim, né? Fazia um furo no fêmur, encravava ele ali, botava uma acetábulo, depois com aquela bolotinha na coisa. E aí esse cara, ele é danado, né? Eu disse, titânio, ele é biocompatível, não acontece nada. Quando esquenta a 900 e poucos graus, ele vira assim, fica um palitinho dentro e o resto é um puro óxido. Então a gente fazia... Em 2001 eu comprei uma barra de titânio, fui fazer uma guarda da primeira adaga que eu fiz. E aí eu forjei ela. A ideia foi a seguinte, coloquei aquilo numa pedra para desbastar, terrível. Não tinha pedra, você desfazia a pedra e não mexia nele. Eu falei, vou tentar forjar isso aqui. Até o Rodrigo, o espremo, falou, cara, você é louco, você vai forjar titânio. Aí quando eu coloquei na porta, comecei a bater, o negócio era macio, cara, virou uma manteiga, né? Muito fácil de trabalhar com ele a quente. Já ele endurecido, muito difícil. Muito difícil. Mas que bom saber que o senhor já fez teste com os titânios. Voltando a esse assunto, então, o senhor não recomenda ficar forjando facas, né, a partir de aço inox. Se você tiver a opção de um forno, o ideal é optar por um forno temperatura controlada. Seria isso? Sim, claro, com certeza, né? Com certeza que sim. E por causa dessa ligação aí do oxigênio e deixar ele frágil, né? Eu lembro que a gente sofreu para forjar. Bom, as primeiras coisas que eu forjei, por que tu não forja agora? Pega e vai. Cara, eu fiz isso quando era guri, a gente forjava titânio, forjava alumínio aeronáutico, e esse titânio tem vários tipos, né? O titânio puro é bem maciozinho, né? O TiL4V, que é esse titânio aeronáutico, assim, que ele tem ele é feito para fazer lâmina de turbina, assim, a turbina a gás, por exemplo, que é a saída do motor a jato ali, onde passa o gás queimando, sai fora, ela fica ali. E ela tem muita resistência à fluência, tipo assim, se ela tá quente e a força centrífuga empurra ela fora, tenta espichar ela não espicha. Se tu fizer de aço, se tu fizer de cromo, cobalto, qualquer coisa, ele vai espichar e vai começar a bater na carcaça e acabou com o motor, né? E esse aí não. Por isso que ele é sinistro de forjar, né, também, por causa dessa propriedade. Tem elementos ali que são bons e outros que não. E também tem, depois de forjado, faz o tratamento térmico, né, o T6 que a gente faz, sei lá. Nem no alumínio também, alumínio aeronáutico. É tipo da têmpera, assim, né? Um tratamento, um ciclo térmico que também aumenta bastante a dureza deles, né? Me perguntaram também, dá para fazer faca de alumínio, professor? Dá, sim. Não vai ficar lá muito boa, mas tá, né? De titânio dá também, eles fazem, né? Lâmina para mergulhador, coisa assim, que fica no mar, corrosão. Dá para quebrar galho, cortar, né? Dar uma facada num tubarão ali, dá. Eu acho que até o Lala fez alguma coisa de titânio ficou muito boa, né? Então é isso aí.
Professor, vamos voltar um pouquinho, eu esqueci uma pergunta ainda na parte de carbono. O que é a tão temida pele de sapo, né? E o porquê que ela ocorre no aço? Cacetada. Sei lá. Na indústria, eu nunca vi esse troço, essa pele de sapo aí. Na biologia, sim, tinha um monte de amigo biólogo, sapo eu já vi. Agora, essa pele de sapo aí, cara. Mas eu, claro, suspeito que é quando passa da temperatura dele que, né, começa a. Isso aconteceu no laboratório uma vez, nós estávamos lá com a tigrada, e a tigrada, bem, vamos fazer o quê? Vamos forjar, mano. A gente não tinha lugar para aquecer mais de 900 graus o forno, que eu achei no ferro velho lá e liguei as resistências carboneto de tungstênio numa outra função lá que a gente conseguiu fazer funcionar, mas não dava para judiar muito. E aí a gente peguei no ferro velho lá da faculdade um forno elétrico, um secador de cabelo lá, e cheio de carvão e fogo! Uau, que alegria, né? Aí peguei umas facas que eu tinha lá, o metal, coloquei ali, fiquei falando, e tirei assim, tá até a metade já a faca, né? Aí nós olhamos assim, caraca, eu me espantei, né? Porque não tinha essa prática do carvão, né? E ficou bem no lugarzinho ali. A gente viu nela, assim, que a gente olhou no microscópio, viu. Eu vi também que, por exemplo, tinha lugares do aço que a gente tinha estudado um pouco antes, tipo como quando tu funde o aço, né? Tu pega o aço, tu larga no cadinho, ele vai solidificando. Primeiro ele forma as dendritas, né? Que parece uma neve, assim, né? Uma tridimensional, um pinheiro, assim. E depois uma vai no líquido, né? Vai expandindo e se encosta com a outra e se forma uma estrutura. E no meio disso aí ficam os contornos, os interstícios intercristalinos. O contorno, né, entre um grão e outro, né? E aquilo ali é a última coisa que funde. Ele vai segregando, empurrando naquele cantinho ali os óxidos de silício, os do enxofre, os excessos de carbono, a traquitanada ali, né? Vai ficando ali. E aí aquela é a última coisa que funde e estabiliza. E quando tu começa a esquentar aquilo, é a primeira coisa que liquefaz também, né? É o menor ponto de fusão. Eu acho que quando aquilo liquefaz, meio que solta os grãos, assim, meio que dá uma estragada no troço. Acho que talvez isso seja a pele de sapo que a gurizada fala, né? Então, é o que eu vejo, é o que eu penso que é a pele de sapo, mas eu realmente, essa eu vou ficar meio que devendo, assim, para os cuteleiros biólogos, assim, vamos conversar mais sobre essa pele de sapo, que até eu fiquei curioso agora. Professor, ainda nesse assunto, o que é descarburetação? Descarburetação ou descarbonetação, né? Ela é a perda, né, de carbono na superfície por causa do calor, né? Como eu falei antes, por exemplo, quando a diferença entre o ferro e o aço é o teor de carbono e ele é retirado, né, pela injeção de oxigênio quente e, por exemplo, na forja ou no forno, quando tem alta temperatura e tem oxigênio quente, ele vai se meter no meio da rede cristalina do ferro e vai achar um carbono ali e vai se ligar com ele e vai, né, queimar ele. Então até esse semestre passado, assim, um aluno, ele queria fazer o TCC dele em cima, né, de análise, né, do aço damasco. Ele queria, professor, por que o aço damasco é tão mais forte que os outros? Eu, por que ele é tão mais forte que os outros? Primeiro que, né, sei lá se é ou não é, né? E depois tu vai provar um negócio que nem sei se é ou não é. Tu vai te incomodar, vai te incomodar com isso aí. Já auxiliei em 2 TCC acadêmicos sobre aço damasco e como eu falei para o senhor antes, a história não é boa. Por falar nisso, vamos entrar nesse momento tão polêmico que muita gente. Não, peraí, eu não tô preparado psicologicamente, deixa eu acabar com a descarbonetação, peraí, a descarbonetação, eu entrei nesse assunto por causa que o guri queria fazer isso aí, eu disse, não, faz outra coisa. Então a gente aqui até falou sobre os ciclos de revenido, assim, será que 3 ciclos de revenido, mesma coisa que um, ou não, então, os grãos ficam iguais, ou menores, ou maiores? Não, então faz isso aí, né? Peguei o 1070, pega o normal, pega o temperado, e com 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, né, para ver como é que ficam os cristais e tal. A gente vê que ficou a mesma coisa, que era o que a gente achava mesmo.
beleza? Mas deu para ver bem legal nas metalografias dele que ele fez, com 4 ciclos de revenido, a camada descarbonetada ficou grandona, assim, vindo em quase 3, 4 décimos, assim, né? Então, se tu não deixa sobre metal para tu tirar depois, tu tá ralado, porque tu vai ter 1020 na superfície, se tu ficar botaverteando de esquentar esse troço aí, né? Então, tem que cuidar isso aí, né? Mas então vai pro temido Damasco. Deixa eu tomar uma água quando tu faz essa pergunta. Vamos lá, a pergunta que não Ai, quer meu calar. Deus, que medo. Né? Essa eu até escrevi. Se compararmos uma barra de aço 1070 virgem com uma barra de aço damasco, na qual a composição é 1070 mais 15N20, esta passou cerca de 12 horas, né, para ser confeccionada em temperatura crítica ou superior. É possível afirmar que ambas as barras possuem a mesma composição estrutural no final desse tempo? Peraí, deixa eu me perdi um pouco na jogada, na pergunta. Vamos lá. As duas barras... Você tem uma barra de aço virgem 1070. E aí o indivíduo vai pegar o 1070, vai montar um billet de 1070 e 15N20 e vai caldear diversas vezes, vai passar 12 horas trabalhando o caldeamento dessa barra, ou seja, temperatura superior à temperatura de têmpera. Ele vai passar, tira do fogo, né, contato com oxigênio, caldeia, esmaga, estica, 12 horas. No final, a gente pode falar que essa barra de damasco preservou a massa estrutural, a composição estrutural idêntica ou igual à do 1070 virgem, ou ela não vai ter mais a mesma estrutura? Tá, essa aqui ficou fazendo e tal, entendido. E essa aqui ficou 12 horas quente também ou não? Não, né? Não. A 1070, a de 1070, você vai fazer uma faca recortada. Suponha o que eu quero explicar. Não, bom, vai pegar o 1070, recortou o 1070 e na outra você pegou o 1070, colocou com 15N20, fez o damasco e esticou e fez uma faca. Você está com as duas facas aqui e agora você vai fazer uma análise metalográfica e você quer saber se a estrutura de carbono do damasco é igual ou inferior à da barra virgem. Olha, é uma pergunta cabulosa. Por quê? Uma depende, né, do como o cara fez isso aí, né? Como foi esse caldeamento, supondo que foi o Pazini que fez todo certinho, retificou cada vez, lembra que foi na tua oficina aquela vez? Retificou tudo, ajeitou tudo, botou tudo certinho, não deixou parte sobrando, soldou tudo ao redor, não entrou ar, não entrou nada, não tinha óxido, não tinha nada, fez tudo certinho, né? Mas mesmo assim, né, todo esse tempo quente e todo esse tempo na chama que ela ficou esquentando e reaquecendo, né, com certeza queimou um pouco daquele carbono, né? Por quê? Por que eu tenho certeza de que isso acontece assim? Porque era assim que os ferreiros antigos transformavam o ferro em aço. Esquentavam e deixavam esquentando ali um monte, queimando e bate, dobra, esquentar de novo, bate, dobra, esquenta, bate, e vai descarbonetando a parte externa, bate, dobra, né? Põe para dentro e põe para fora e tu vai perdendo o carbono. Demora um século para fazer, mas vai perdendo, né? Vai perdendo o carbono. Então, um pouco menos de carbono, com certeza ela vai ter. E um pouco menos de dureza na têmpera, com certeza vai ter. Isso sem falar daí a retenção de fio também vai ser inferior. Vai ser inferior, a dureza vai ser um pouco inferior. Talvez ela seja mais resistente ao impacto, né? A resistência à charpia, a fluência seja um pouco menor. Claro, porque é mais mole, né? Claro, se é mais mole, ela vai dobrar e não vai quebrar, né? Então, isso talvez melhore essa propriedade de maleabilidade, né? Mas não é uma coisa que a gente quer, maleabilidade numa faca, não interessa, a gente não quer que deforme, né? Maleabilidade é sinônimo de coisa macia que não retém fio, né? Então, eu acho que... tem os prós e tem os contras, né? Tem a resistência mecânica, você tem ela um pouco mais exacerbada, mas tu perde no conceito estrutural, ou seja, dureza,
retenção de fio, em tudo isso tu acaba perdendo, não é? Eu acho que isso, assim, se tu for analisar bem, não vai ser uma coisa muito significativa, assim, é muito mais fraco, ou da máscara é muito mais forte, muito forte. Não estamos falando de minúcias, assim, tipo assim, empate ou diferença técnica, né, empate técnico, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos que o técnico, né, nós estamos ali bem pertinho, então é uma zona até arriscada, assim, de falar e esse tipo de Professor, coisa, mais ou menos, porque... ainda nesse assunto, ainda nisso aí, tocando nesse assunto, a qual momento de temperatura a gente pode falar que ela é prejudicial para o aço, né? E qual seria o pico de temperatura que nós utilizamos aí durante o processo de forjamento que o senhor acha que ela é prejudicial para a estrutura do metal? E depende porque aquela curva do diagrama de equilíbrio ferro-carbono é uma curva assim, né? Então, se tu está falando de um aço baixo carbono, ou um eutetoide 0,7, ou um hipereutetoide, essa linha varia. Então, conforme a porcentagem de carbono, tu vai ter a diferença entre a linha sólido e em cima a linha líquidos, né? Em cima daquele ponto a linha líquido. Então, o 1070 tem o menor ponto de fusão ali daquela galera toda. Então, para baixo e para cima, tu vai alterar mais. Então, depende, né? Depende da quantidade de carbono, né? Que tu atinge, tu vai ter uma temperatura diferente, né? Então, não sei exatamente a temperatura que daria, mas é claro, se tu chegar, quanto mais próximo da temperatura de fusão, pior, assim, né? Mas não que seja tão ruim, porque, por exemplo, a gente tem uma coisa na engenharia que é o Tixoforging, que é um forjamento meio com fundição pressurizada, assim, o troço fica meio líquido, meio não líquido, assim, e a gente bate, né, e ele meio que se acomoda numa forma, assim, e as peças saem razoavelmente boas também, né? Depende da atmosfera que isso aí tá, depende de vários fatores, assim, né? Daria para simplificar, assim. Perfeito. Então, sempre uma temperatura muito alta, muito próximo do ponto de fusão. Como o senhor mencionou, do carvão, eu, o Esfredo, Dornelles, Edinho, Vilar, essa galera mais antiga que vem da época da forja carvão, por inúmeras vezes a gente colocava o billet lá e chegava alguém e começava a conversar, como você mencionou. Chegou em temperatura próxima ali, quando você tira o billet, só sai a pega. O resto já diluiu, você vê saindo fagulhamento de aço derretido, então ali você já perdeu a peça. Ainda nesse assunto, a gente percebe, por exemplo, no Forging Fire, ainda mais no americano, acho que não sei se por causa que eles não utilizam butano, eles utilizam propano, e isso pode ser um fator que aumente a temperatura dentro da forja, mas você vê uma quantidade maior de problemas, né, justamente como esse, de estar derretendo o aço. Teria a ver alguma coisa, o gás usado, alcançar maior temperatura, ou isso não influencia? Pois é, boa pergunta. Eu nunca usei o gás deles, né? Não sei como seria, né? Exatamente, se é a técnica ou o gás ou o quê. Mas, tipo, voltando à pergunta anterior, assim, eu não sei exatamente qual temperatura seria ruim, mas eu sei que quanto mais próximo da temperatura que passou de fase ali, né, que austenitizou o aço, melhor, né? Chega ali na temperatura de mudança de fase, um pouquinho mais para garantir uns grauzinhos a mais ali já tá bom, né? Então passou daquele vermelho cereja ali, daquela coisa que a gente conhece, e já tá bom. Se tu aquecer a mais é pior, porque, né, vai ser mais difícil de esfriar, de transformar depois, né? Professor, ainda nesse assunto de tratamento térmico, recozimento, normalização, fazem grande diferença na têmpera? Fazem um pouco de diferença, assim, mas não chega a ser uma coisa... tipo, tem aquela coisa de quebrar o grão, assim, de olhar. Eu já tentei discussões assim, de quebra o grão e olha. Na engenharia a gente não tem muito sentido esse negócio de quebrar o grão, assim, olhar a fratura, como é que é. Claro, dá para ver mais ou menos, assim, um 880, assim, mas não é uma coisa que se use como parâmetro para coisa nenhuma, assim, né?
só metalografia, análise de grão, essas coisas certinhas, assim, né? Então, mas depende do que tu tá, do que tu tem de material, assim, bruto, né? A base do que tu tem, assim, né? Tem material que não precisa fazer espessura. 3 normalização, porque ele já tá, se é um material que tu compra um chapa de aço nova aí, e ele já vem pronto para esquentar, temperar, já era. Claro. Não precisa fazer 3, mas se é um meio bruto de fusão, um meio que foi meio esculhambado, um material, sei lá o que, aí pode ser que sim, né? Isso influencia, né? Vamos lá, professor. Mais um mito. Meios de resfriamento para a têmpera. O que influencia mais? Taxa de transferência de calor ou composição química do líquido? Taxa de transferência do calor ou composição química do líquido? Pergunta, deixa eu até grosso. Bom, tem que fazer aquela experiência de Einstein, né? Se colocar assim em cima de um raio de luz e um trem andando à velocidade da luz, tu olha para frente, olha para trás da luz, aquela coisa. Então eu me imagino como um átomo, né? Um cristal assim, né? De aço entrando numa superfície qualquer e perdendo calor assim rapidamente daquilo ali. Não importa que está tirando o meu calor, né? Se é ar resfriado com água, se é, sei lá, uma temperatura com líquido, um sal, um banho, um sal fundido, ou é óleo, o meio, assim, não importa tanto, importa, sim, a taxa de resfriamento daquele diagrama TTT que eu falei, né? Tempo, temperatura, transformação, aqui fica mole, aqui fica meia boca, aqui fica bom, e se resfriar muito rápido fica quebradiço, né? Fica ruim. Então eu acho que é a velocidade, né, de perda, né, de temperatura que influencia mais que o próprio líquido, né? O líquido vai influenciar outras coisas, acabamento superficial, no óleo de carro fica aquela lambança ao redor, se tu usa polímero de refrigerar, polímero de têmpera também. Eu já tentei usar, mas não deu muito bem, porque eu usava na faculdade e ali tem... Eu pensei, foi uma coisa que não pegue fogo, mas segurança dos alunos e tal, né? Para não se queimar, alguma coisa. Mas não deu muito certo, porque ele é meio, não sei se diluir errado, alguma coisa. Mas dá, na indústria se usa, né, polímero de têmpera, né? Ele não dura tanto, ele apodrece com um certo tempo, evapora a água, fica o polímero, tem que ter um certo controle com ele, né? Então é um troço meio chatinho, assim, de ter. É seguro, não sai fumaça, não sai hidrocarboneto, não pega fogo. Então, é meio que a prova de arigó, assim, para os arigó não se matar, é bom, para a saúde é bom, os caras da ambiental adoram isso aí, porque é a base de água e tal, né? Mas para a nossa cutelaria aí, um óleo de soja de girassol e um óleo hidráulico de sistema hidráulico aí também é melhor pré-aquecidinho, melhor coisa que tem, né? Vai bem. É exatamente isso que eu queria perguntar, né? Se a volatilidade do material influencia muito, porque se tem ainda hoje, né? Porque meu avô resfriava na banha de carneiro com não sei o que de seiva, e hoje a gente utiliza, muitos cuteleiros resfriam em óleo diesel, outros em óleo de soja, enfim, isso tem uma influência tão gritante entre um material e o outro, sendo que se a gente colocasse em prova todas as facas na mesma temperatura, resfriadas nesses diferentes materiais, essa volatilidade do material. Isso aí tem algo que influencia muito gritante de um para o outro na têmpera? Eu acho que, por exemplo, se é um material padronizado, não. Por exemplo, se eu peguei o diesel Petrobras, tal, desce, não sei quanto, vai dar uma coisa, o outro lá no norte pegou a mesma coisa, um aqui usou água, lá no Chuí usou água também, mas agora, se eu peguei sebo de ovelha, mas vai saber quanta água tem nesse sebo, se era uma ovelha como é que tá esse sebo aí, né? Quanto ele foi aquecido, se foi queimado, se não foi, o que aconteceu com ele. E mesma coisa, óleo queimado, assim, é óleo queimado, compra óleo queimado no posto. Não, se pegou óleo queimado de um carro a álcool que andou pouco, aquele óleo tá cheio de água. Né? Tem uma grande quantidade de água porque o motor afoga. O motor não tem mais afogador, tipo Chevette, de puxar, mas tu acha que o motor faz o quê? A injeção faz o quê quando tu liga ele frio de manhã? Injeta álcool bordalhão pra dentro, né? Então fica dentro do óleo aquele monte de álcool e água.
né? Agora tu pegou um outro motor de um diesel que ficou um monte de tempo andando, que encheu de enxofre ali dentro, ou o cara lavou o motor com diesel e tocou junto do óleo queimado e descartou, e foi lá e pegou aquilo. Então, óleo queimado, sebo, são umas coisas que tem muita variação, né? Então, isso não dá para comparar. Isso não dá para comparar. Mas agora, sabe, peguei óleo hidráulico Petronas de ATF1. Bom, aí sim, aí todo mundo é igual, né? Então, esse que tem que ser AT. Perfeito, professor, perfeito. Professor, mais um detalhe ainda nessa parte de materiais, né? O pessoal fala bastante sobre a diferença de dureza. O cromo influencia muito na dureza de um metal para faca, né? Por exemplo, assim, nós trabalhamos lá com, vamos supor, 420, 0,25 de carbono, e ainda assim hoje a indústria, a grande indústria pesada de talheres utiliza o 420 não apenas pelo custo, mas pela praticidade que dá, né? Analisando por esse lado, por que se trocaram, né, os talheres antigos de aço, carbono, teores de carbono mais elevados, pela construção com 420, por exemplo? O cromo influencia muito, não apenas nesse sentido de repelir oxidações, mas também no sentido, né, de endurecimento superficial. Existe alguma coisa a ver? Deixa eu ver se eu entendi direito a tua pergunta, assim, eu não sei, não entendi bem assim a pergunta, dá mais uma resumida que eu não entendi bem. O pessoal fala assim, ó, professor, mais ou menos, né? Por que o cromo está tomando bastante mercado, né, a nível de indústria? Antigamente se fazia muita coisa com carbono. E por que utensílios, geralmente de cozinha, foram começando a se adaptar para o cromo? Sendo que ele tem, né, tecnicamente, menos poder de corte. Por que se usa? O cromo ainda, além do poder dele de não oxidar, ele tem uma influência na dureza do material? Não, eu acho que ele tipo, pro corte ele tem menos resistência, né? Ele é menos retenção de corte. Mas aquelas facilidades, né? Do tu chegar e ver uma faca oxidada, assim, é uma tristeza, assim, também, né? Tem as primeiras facas que eu fiz no sítio, lá, um lugar úmido, em Maquiné, por exemplo, tem um lugar mais úmido, quase que nem os teus ali, nas cachoeiras ali, umidade, vapor, Mata Atlântica, né? Deixar a faca ali no troço, fica que é uma ferrojeira só, né? Dá pena de ver a faca, né? Então, eu acho que é uma coisa do consumidor, eu acho que o consumidor foi exigindo e comprando menos as facas de carbono, o azar que não corta tanto, o azar que eu tenho que afiar, e também fica mais barato comprar uma faca dessas e quando eu perder o fio, quando eu enchi o saco dela, eu vou ali, compro outra por 30 pila e já acabou, né? Então, também tem isso, né, de ver, né? Claro, e tem as facas boas também, né? Mesmo tem umas Starrett, por exemplo, com aqueles aços que eu falei, né? Aqueles violentos, aquilo ali é feito para açougue, para matadouro, aquilo aí, né? É um troço fantástico, né? Esses aços, também, professor, né? Esses aços sintéticos aí que o pessoal está desenvolvendo, o senhor agrega fala sobre valores, assim, digamos, que eles são muito caros, né? Por que são tão caros? Apenas por causa dos elementos que são colocados nele? E outra, compensa um cuteleiro que tem uma forjinha, está utilizando um aço desses sintético, aonde a gente percebe, né, pela tabela deles, que as temperaturas de têmpera chegam a alcançar quase 1.200 graus. Tem como o cara fazer uma boa têmpera dentro de uma oficina pequena, sem ter uma estação de tratamento, um forno adequado? Acho que é complicado, né? Tipo assim, a chance de dar errado é muito maior, né? Então, tu sabe que a gente se mata para fazer um troço bem feito, descarta a peça que não deu, e para nos preservarmos, né, como cuteleiro, ou troca a peça que eventualmente deu errado, né? Ou às vezes nem é culpa nossa também, por outros motivos que acontecem, né? Então, tem muito disso também, né? Eu lembro de uma vez, eu acho que estava na tua oficina que me contou uma história, né? O
uma faca que tu fez assim pro cara, que era uma faca linda, assim, tava por ali na mesa, que era uma faca de damasco também, maravilhosa, e o cara queria uma faca para cortar picanha no churrasco e tal, pá, beleza, Sim. lá. E aí o caseiro, né, pegou para ver se é boa, assim, mas o cara pegou tu lembrou? Pegou essa faca aqui da cozinha aqui que eu pago 30, 40 pila, pô, o cara pagou sei lá quanto, muitíssimas vezes mais, ela deve cortar muitíssimas vezes mais, deve ser um absurdo. Aí pegou e dele, a primeira galho de goiabeira seca, torçou, já era. Claro, não é um facão de cortar mato, imagina, uma faca de damasco para cortar um troço fininho, 1 milímetro, dá numa goiabeira seca. Só porque, claro, tipo, o custo, isso é muito da gente tem que, claro, não pode explicar tudo também, né? Eu lembro que tu fez outra pro cara, fez lá o quê? É complicado também, né? Essa coisa do cliente e da gente, assim, né? Com isso, né? Mas tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Exato. Professor, eu acho que as perguntas mais básicas a gente acabou aqui. O senhor tem alguma pergunta que já lhe fizeram e pediram para estar respondendo na live? Ou também alguma coisa que o senhor tenha a salientar, que acha importante para um cuteleiro que está montando oficina, sobre tratamento, sobre a escolha do aço? Também o que o senhor recomenda para quem está começando, os aços mais simples de fazer um trabalho, um tratamento térmico, né? Explicar um pouco sobre o tratamento térmico básico que o cara consiga fazer numa forjinha a gás ou numa forja a carvão, da forma mais simples possível, né? Quais aços o senhor recomenda para a pessoa estar usando? Além também, vou pedir mais um detalhe que me perguntaram antes, como o senhor analisa, né, tecnicamente a estrutura de um aço de descarte? Ou seja, o cara encontrou um feixe de mola velho, né, jogado lá no ferro velho, ele cortou aquele aço, está cheio de trinca superficial, o senhor recomenda fazer uma faca daquilo, forjar esse aço trincado, reconstrói a estrutura? Não, por exemplo, eu dou aula de projeto de máquinas, né? Então, projeto de máquinas tem resistência à ciclagem, a ciclos de carga, né? Então, tem o diagrama SN, que é o diagrama número de ciclos versus a resistência, né? Que tu pega um clipe, você vai dobrando, vê quanto tempo ele dura, né? Então, tu faz o projeto para que ele dure a vida infinita. Vida infinita é 10/6 ciclos de tração, compressão numa certa tensão, né? Então tu começa lá de um valor alto e tu dá 1000 ciclos e quebra, depois tu tira um pouco de força, dá 10.000 ciclos e tu vai diminuindo para fazer então esse diagrama para ver quanto o aço dura, né? Então uma coisa interessante na engenharia. E, por exemplo, num aço que já sofreu um monte, né, ele pode ter uma trinca ser nucleada e tá propagando dentro dele, tu nem viu isso ainda, tu nem fez por fora, olhou por fora, tudo, não achou nada, e aí tu vai fazer a têmpera, aí quando troca as mudanças de fase, austenita, martensita ali, o cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado, se arranja tudo de novo, e aumenta e diminui um pouquinho, e pá, quebra, né, na têmpera. Ainda é de chorar, né, o cara se esforçou ali, você está aprendendo, está brincando, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Agora, o cara quer ter um pouco de respaldo, assim como cuteleiro, tu vai fazer uma faca dessa, mesmo que não quebrou, tu não viu na hora, mas vai quebrar logo adiante, cara, com material novo. E é barato hoje em dia o material novo. Material novo, fazendo tudo certinho, colocando a temperatura certa, olhando, escurece, troça, vê com um ímã, pré-aquece o óleo, usa um óleo certinho, tal, faz o revenido certinho, já nem sempre dá certo. Imagina com troço tudo, qualquer jeito, pega um aço, o aço de disco de arado é bom. Cara, os discos antigamente eram de 1070, eram fortes, depois passaram para 1045, agora tem uns aços com baixíssimo carbono, que nem têmpera, pega mais, eles são endurecidos com outras formas, que a gente falou antes também, né? Um tratamento térmico de grão, encruado, sei lá o quê. Se tu aqueceu aquilo, já era. Então, tem que cuidar esse tipo de coisa, né? Eu acho que a minha ideia, assim, por exemplo, que é o que eu faço também, porque faça pelo simples e faça bem feito, né? Sem inventar muita moda,
né? O 1070, ele é bom, ele é forte, ele dura bastante. E aqui no Rio Grande do Sul, a galdeiriada gosta muito desse do 1070, então não tem problema para vender. Mas eu sei que outros lugares também, eu acho que o pessoal mais para cima, São Paulo, alguma coisa, também já gosta mais do inox também. Então, na pior das hipóteses, faz um lotezinho grande, manda temperar num forno de temperatura controlada. Tem empresas de tratamento térmico que só fazem isso, né? Então, recorta, prepara elas e faz, corta no laser, no plasma. Hoje em dia tem como fazer isso, né, de forma, não digo industrial, mas uma coisa que te facilite te dê qualidade, né? Teu cliente vai querer uma faca que seja boa. Não, não quero uma faca. Isso já tem há décadas, né? Isso já existe há décadas. Miguel, eu quero uma faca, Miguel, que tu vai lá em Minas, pega tua caminhonete, enche de minério de ferro, traz aqui e faz um forno e transforma o minério de ferro em iron, e depois tu marreteia até virar aço, depois tu faz uma faca pra mim, eu sei fazer, mas tu vai pagar 300 mil pra eu ficar 2 anos me matando aí, não vai, né? Então o cara faz uma faca mais simples, bem feita, que vai dar tudo certo, né? E só para não falando antes de coisa mais elaborada, não é que eu acho o Damasco fraco, que o Damasco é ruim, pelo amor de Deus, eu acho lindo aquele negócio, eu tenho uma paixão, uma admiração, né, pelos trabalhos que tu também, pelos trabalhos que tu faz, eu acho maravilhoso aquilo, azar que seja mais fraco, é lindo, pô, é lindo, azar que seja mais fraco, então, né. É o que eu sempre falo, né, quando vem me perguntar o que você acha do aço Damasco. Na minha humilde opinião, eu não sou uma pessoa que estudou metalurgia a fundo, mas eu lido com isso a vida inteira, né? Então, eu analisando, por exemplo, uma faca que eu vou pegar, como eu lhe perguntei, 1070, comparar com uma faca de Damasco, ao qual eu passei lá, às vezes, uma semana produzindo o padrão do desenho, é lógico que no conceito final de corte elas não vão ser iguais. Não tem como, você vai perder. A gente lida, por exemplo, isso era uma coisa interessante também, para fazer damascos mosaicos, geralmente você trabalha, principalmente no damasco turco, por exemplo, você trabalha com bitolas muito pequenas. Né? Quando tu pega um bit lá, tu começa a esticar ele, vai esticar ele com 3 metros, mas a bitola dele, às vezes é de 10 milímetros por 10. E aquilo está sofrendo aquecimento sem parar. Lógico que tu vai ter uma descarburetação, vai perder um pouco de estrutura, vai. No que compensa isso? Aspecto visual. Né? Tu tem uma faca, ela vai servir como uma faca, ela vai ter o mesmo rendimento de corte se tu for testar mecanicamente do que uma barra recortada e temperada, não. Ela não vai ter, ela vai perder. Mas o aspecto visual e outra, a gente agrega o valor não é apenas pelo desenho, né? É pelo tempo que você se dedicou, pelos ajustes, pela precisão. São vários detalhes que fazem uma faca valer dezenas de milhares de reais ou algumas dezenas de reais. Né? Então, isso são a diferença do emprego que você vai impor em cima do material. Né? É claro, como o senhor falou, eu sempre bato nessa tecla. Eu gosto muito do Ricardo Vilar, porque ele também é um cara que é incisivo nisso. Sucata, pessoal. Sucata, pessoal, na minha opinião, uma coisa para você usar quando você já domina o aço. Né? Porque só no bater, só no lixar, só no colocar no fogo, você sabe como ele está, se ele tem condição de você trabalhar ou não. Então, para alguém que está começando, é muito legal tu fazer uma faca de sucata a nível de experimento, como o professor falou. Mas tu pode sair vendendo aquelas facas de sucata sem ter um conhecimento. É muito difícil. A faca pode quebrar a qualquer momento, né? Como bem mencionou. E a gente está numa época, e eu vejo isso em todos os grupos de cutelaria. Todo dia tem nego postando uma tabela. Disco de arado é 1070. Lima de casquear cavalo é 1095. Como é que é? Disco de cortar presunto é aço... Pessoal, essas tabelas estão correlacionadas há anos atrás. Hoje tu pega a maioria das limas, elas são cimentadas. Eu cansei de ver cara me mandando mensagem, comprei a lima lá e tal. Não pega têmpera, é lógico. Questão de custo, as indústrias querem ganhar dinheiro. A evolução também está nisso. Isso é um problema, eu acho que... Esse é um problema, professor, eu acho que todo dia acontece, né? Fazer aquele arrepiadinho, tipo levantar, né,
o gume de corte de uma lima, por exemplo, né? Do 1070. Tu precisa ter, a tua matriz vai desgastar um monte mais que tu do 1045, né? Então tu faz a tua matriz, por que usa um material mais macio e depois cementa? Claro, porque talvez até na indústria da metalúrgica, assim também tu falou, porque o metal com menos carbono é mais macio e as matrizes tragam menos, ele é mais fácil de trabalhar, mais fácil de soldar, mais fácil de pontear, mais fácil de tudo. Também por isso, na verdade, né? E outra coisa que, só pra gente estar falando, tocou no Damasco, lembrei, tipo assim, tá, mas então o Damasco é mais fraco, mas se tu olhar no Google, e lá em Damasco, e o Damasco é forte, e o Damasco foi uma revolução histórica naquela época, e as coisas de Damasco eram maravilhosas, as outras eram ruins. Sim, lá naquela época, com o que eles tinham lá. Não é hoje. Não é hoje que o Damasco daqui. É aquele Damasco lá, daquela época lá, daquele material lá, aquilo é tudo diferente, né? Não, tem várias histórias, vários mitos daquilo, mas tu não pode comparar aquele Damasco com o nosso Damasco que a gente faz aqui. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato, é igual tu pegar uma Brasília e querer comparar com um carro feito atualmente. Não tem como comparar. São mecânicas diferentes, evolução, como o senhor bem mencionou, né? Eu tenho um livro aqui sobre o aço damasco mesmo, e lá você vê que aquilo ali era uma evolução para aquela época, porque naquela época se trabalhava com ferro puro. Então qualquer coisa que agregasse um pouco mais de força e resistência na estrutura era válido, né? Hoje você não tem a mínima chance de querer comparar nenhuma estrutura, né, de damasco com esses aços sintetizados, né? Não dá, esses aços são desenvolvidos para ter uma resistência mecânica, um poder de corte, uma dureza elevadíssima. Não dá para comparar uma coisa com outra. Então, assim, o damasco está vinculado, logicamente, a uma faca boa, né, com limitações, mas ela compensa no quê? No aspecto visual e no quanto, né, a proeficiência de quem está manuseando aquilo ali para fazer um trabalho mais simétrico, um trabalho diferenciado. Essa é a diferença do aço damasco, né? Bom, professor, eu acho que é isso aí. Pessoal, a gente tocou em bastante assunto aqui, desbaste, forja, meios de resfriamento, materiais, o que é austenita, martensita, estrutura de metal, né? Acho que a gente abordou bastante coisa. Professor, eu quero lhe agradecer muito pela aula que o senhor passou para todos nós. Eu tenho certeza que é uma coisa que vai engrandecer não só a mim, como a todos esse pessoal todas as pessoas que assistiram a live. Vai ficar gravada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode rever. Tem o contato do professor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar falando com o professor, tá bom? Professor, te agradeço muito, tá? O senhor, por favor, deixe as considerações finais. Muito obrigado. Beleza, Pazini. Bom, primeiro eu queria também te agradecer pelo convite, né? Porque, sabe, professor de férias, pá, já tava seco para dar uma aulinha, assim, né? Seco para falar numas polêmicas, assim, né? Pô, coisa bem boa, assim, né? E, então, desculpe a galera também para inventar a história lá no Instagram, que magnético funciona, que não sei o quê, mas era só para chamar a gurizada, para gerar um pouco de polêmica, para se divertir um pouco também, né, Pazini, que não pode ser tão sério assim na vida, a gente tem que brincar, desculpe também se é brincadeira, alguma coisa, eu acho que eu sou mais de levar a vida mais leve, já tô com os cabelos brancos que tenho ainda, eu já fiz doutorado, já fiz tudo, já tô velho já, quero mais escapar da segunda morte, como os caras chamam, né, a primeira morte tu não escapa, tu morre e vai pro caixão. A segunda morte é quando ninguém nunca mais falar o teu nome. Mas aí tu morreu de novo. Então, vamos prorrogar a segunda morte. Falem de mim, falem bem, falem mal. Então aí, né? Continuem mandando coisa aí no Insta, dúvidas, seguindo lá. E, eu tenho que te agradecer muito pela live. Te conheci na oficina, foi bem legal. Eu vi que em 5 minutos tu vê que tu é uma pessoa massa, assim, então foi bem legal. Obrigado. E vamos fazer outra aí, se tiver mais polêmica, se tiver mais encrenca aí, tamo junto. Claro que sim, professor. Isso aqui é o princípio, né? A gente vai trazer o senhor ainda para mais conversa, com certeza, não acaba por aqui. Eu te agradeço novamente do fundo do coração por essa belíssima aula que o senhor deu para todos nós. Eu acho que é excelente pessoas como o senhor poder falar um pouco e tirar na cabeça de pessoas muitas coisas erradas, muitas falácias que a gente ouve, né? Então, quem tem embasamento
sempre é muito bom a gente estar ouvindo. Professor, que Deus lhe abençoe, lhe dê um ótimo ano. Esse ano vai ser diferente para todos nós, pessoal, tá? Vamos pensar positivo. Energia positiva gera bons fluidos e com eles vem bons resultados. Obrigadão, pessoal. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até mais, professor.